Mais um episódio do podcast Vale em Pauta. Podcast Vale em Pauta, que esse ano está com uma série de entrevistas muito interessantes de pessoas que dizem muito para a nossa sociedade, para o Vale do Ribeira. E hoje o nosso convidado é um engenheiro, Dr. Kunihiko Takahashi. E para falar sobre o Kunihiko Takahashi, o William vai nos contar um pouco. Kunihiko Takahashi, ele é a primeira pessoa internacional, podemos dizer assim, que nós vamos entrevistar aqui no podcast, porque ele é japonês, né? Natural de Kyushu, tá? Ele vai falar um pouquinho mais, como é que ele veio para cá, como é que é essa história, contar em detalhes. Ele é engenheiro civil, corretor de imóveis, ele é proprietário da Takahashi Projetos e Construções e também da Green Imobiliária, que é muito consolidada e conhecida, né? Ele é presidente, atual presidente do Bunkyo, no qual ele vai falar bastante pra gente. Foi presidente aí da Comissão das Cidades Irmãs, que eu quero tocar bastante nesse assunto. Mas antes de passar a palavra para ele, preciso aqui falar dos nossos patrocinadores, né? Que é a Impacta Consultoria Empresarial e Perícias, atuando com inteligência em negócios que transformam desafio em resultados. Para falar lá com o Marcão, é o 1399804-8400. O Instagram é o @impacta_consultoria. Um abraço aí pro Marcão, que já está marcado para a próxima semana. Agenda com ele que está gravando com a gente. E também falar do nosso amigo Silas, que é proprietário do Bora Vale. O Bora Vale é seu app de mobilidade urbana no Vale do Ribeira. Porque é aquela coisa, Cuni. Às vezes você tem um carro, quem tem um carro não tem nenhum. Mulher pega, vai passear, vai trabalhar, fazer qualquer coisa. O que você vai fazer? Você vai de Bora para seus compromissos, né? Tá chovendo, qualquer coisa, tem um Bora aí. O Bora é a única com cashback, motoristas categoria feminina, disponibilidade 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, com ou sem agendamento. Baixe agora em sua loja de aplicativos, Bora Vale, carro por aplicativo. Agora sim, Kunihiko, seja muito bem-vindo e você vai começar contando essa história. Você não é brasileiro. Onde você nasceu e como que você veio parar aqui em Regis, meu amigo? Seja muito bem-vindo. Bom, primeiramente, boa tarde, Cristiano, boa tarde, Williams, boa tarde à equipe da Rádio UFM. E o Dão também ainda que tá filmando com a gente aí. Bom, respondendo sua pergunta, eu sou natural da cidade de Fukuoka, da província de... Fukuoka, é assim que pronuncia, Fukuoka. Tá. Da segunda ilha, talvez mais importante, que é o Kyushu. Porque o Japão é formado por mais Eu pronunciei certo? Kyushu. Kyushu. Sim, senhor. Kyushu. Parabéns. Você é um cara fluente em japonês, né? Sim, Me sim. deixa passar vergonha aqui. Pode deixar. Então, na verdade, o Japão é formado por mais de 14 mil ilhas. E desses 14 mil, são 4 ilhas principais. O Hokkaido, lá para o norte, que é frio, né? Que é onde tem bastante pastagens, produz muita maçã. E a ilha central, que chama de Honshu, onde tem Tóquio, Nagoya, Osaka, é a parte mais populosa. E do lado leste tem o Shikoku, que é uma ilha também, sem produção de laranja, mais perto do Honshu. E o Kyushu, que é o extremo sul do Japão, né? Tem bastante montanhas, inclusive tem um vulcão lá, né? Olha só. Vulcão que sempre está em atividade. E eu sou dessa quarta ilha, na província de Fukuoka, né? Na cidade de Fukuoka. Ela tem, igual São Paulo, capital São Paulo, ela tem província de Fukuoka e cidade de Fukuoka. Que interessante. Você viveu lá até quantos anos, Kuni? Eu saí de lá com 6 anos, no dia 2 de novembro de 1960. Rapaz, memorizou mesmo. 40 dias de navio, chegamos no Porto de Santos no dia 11 de 12. Quem que veio? Você e quem? Meus pais, meus irmãos, a família. Quantos irmãos eram? Nós somos em 8. E aí viemos em Santos, né? Dia 11 de dezembro de 1960. Portanto, já sou 66 anos registrense. Porque vim pra cá e acabei ficando aqui, né? Quase a idade da cidade, hein? Você deve ter visto muita coisa aí. Que bacana, que bacana. Mas peraí, primeiro conta um pouquinho dessa experiência aqui, porque isso aqui vai ficar pra eternidade. Como que é viajar do Japão até Baixada Santista de navio? Como é que é o dia a dia lá? Como é que funciona essa parte? Eu não lembro muita coisa, né? Porque tinha muito 6 criança anos, ainda. né? Trancado dentro do navio, né? E só sei que eu lembro da tempestade, que o navio balançava muito, que a família inteira enjoou, né? Sim. Né? Minha mãe praticamente ficou acamada a viagem inteira do enjoo, né?
minhas irmãs também. Balança muito. E a gente era criança, foi tranquilo. E para não cansar essas viagens, a gente tinha bastante evento dentro. Tinha gincana, tinha teatro, tinha karaokê. Né? Lembra o nome do navio? Brasil Maru. Brasil Maru. Brasil Maru. Por que todos os navios têm Maru no nome? Pois é, né? Maru Caçato é, Maru, Brasil Maru? Maru é redondo, né? Ah, A letra Maru é redondo. Não sei, boa pergunta. Um dia eu vou procurar saber e vou te responder. legal. Realmente, todos os navios tinham esse Maru. Aham. Né? Aí eu vou perguntar por quê. Né? Talvez porque a terra seja redonda e fica dando volta. É, faz sentido. Tá bom. E aí, chegou na Baixada Santista, algo fez vocês chegarem até Registro. Sim, aí já ali tinha uma casa dos imigrantes na época, né? Onde era, o governo japonês recebia os imigrantes. Tem uma triagem, né? Todo mundo com mala e tudo. Aí viemos de trem até Juquiá. Olha outra relíquia, né, que você Trem até Juquiá. experimentou. Aí, na época, o patrão, que chamava seu Yoshita Miota, que já tinha fazenda aqui de café, né, no Ribeirão de Registro, perto de Tupamirim. E aí, ele veio buscar de caminhão, aí em cima da carroceria, viemos até o Ribeira, não tinha BR-116, atravessamos de balsa, aquela foto que você vê Foto histórica. aquela foto que veio atravessando, é exatamente aquela experiência que nós tivemos. Rapaz. Aí viemos do caminhão e começamos a trabalhar no café. Aí um tempo aprendemos a colher café, tudo. A gente já trabalhava desde pequeno, né? 6, 7 anos a gente já trabalhava junto. Entrei, aí com 7 anos, depois de um ano, entrei no grupo escolar Francisco Manuel, sem saber falar português. Não falava nada de português. Não falava nada. Entrei primeiro ano. E quando é criança, é incrível, né? Como aprende rápido, né? Sem esforço. Só de entrar na escola e começar comigo. No final do ano já estava. Você não falava nada de português? Nada. Rapaz, quem vê você conversando hoje aqui fala que você é brasileiro. Sim, aí a convivência, né? Rapaz, que maravilha. E quando a gente é jovem, acho que assimila a coisa mais rápida, né? Que bacana. Aham. E aí trabalhamos um pouco no café. Meu pai trabalhou com colono, minha mãe também trabalhava junto, irmãs com 12, 14. Porque a gente, na verdade, a colonização japonesa praticamente veio para substituir a mão de obra, né? Imigração japonesa veio para substituir a mão de obra escrava, né? Faltava mão de obra. E aí, já para pós-guerra, estava em crise econômica e teve que, olha, no Brasil, todo mundo, né? Tinha a febre de vir para o exterior, né? E com a alimentação? Como é que era a alimentação na sua época lá no Japão? No Japão é normal, né? A base de arroz, peixe, né? Mas aqui você entrou no feijão, entrou na Arroz, feijão, carne, né? Banana, né? banana. Banana, que era muito, assim, raro, né? Ó, nessa época aí plantava-se muito arroz. Eu sei que você tem toda uma história com Sim, arroz. sim. Mas achava arroz em abundância? Igual a gente pode falar da banana hoje? Sim, naquela época. Era mais bastante barato arroz. ou não, necessariamente? Não sei, viu? Porque a gente produzia, a gente comia, né? A gente não comprava arroz, né? Ah, tá. Cada A um gente- produzia seu arroz, A então? gente produz, reservar para nosso ano inteiro e a gente só vendia o excedente, Não, tá certo. entendeu? certo. Então, nunca... Mas aí vocês foram trabalhar numa fazenda, e daí? E aí, com o tempo, teve problema com crise do café, né? Acho que era o clima daqui não, né, quente e úmido, então começou a entrar doença. E a qualidade do café, acho que não era muito bom. Aí foi introduzido o chá. Aí o nosso patrão, na época, mudou de café, plantou chá, e aí ficamos colhendo chá. Aí ficamos uns 2 anos lá no Ribeirão de Registro. E aí meu pai viu que não tinha muito futuro, né? Porque era só por sobrevivência, né? E aí ele arrendou como ele tinha uma certa experiência lá no Japão do plantio, e aí ele arrendou um terreno, que onde hoje é o Takara lá, o Juncal do Takara lá, foi tudo terra que nós fizemos vala, plantar arroz, que depois que nós saímos, virou Juncal, né? Que está até hoje lá. E aí nós começamos a plantar arroz. Aí, junto com isso, meu pai começou a plantar hortaliça, começou a vender para a cidade. Aí começamos a mandar para a Cooperativa Agrícola de Cotia, né? E aí, com o tempo, meu pai era aposentado da Segunda Guerra Mundial, né? Foi tenente do Exército Imperial. E aí nós compramos um terreno aqui no Bambural. Foi o primeiro imóvel que ele comprou. E aí nós começamos a plantar, desmatamos, porque na época era mato.
Eu, meu pai, muito com machado, foice, naquela época não tinha muita máquina, nem motosserra, Era tudo na mão. tudo na mão. E aí a gente começou a plantar arroz. Quando nós compramos lá, já tinha um pouco de chá. Aí com o chá, como acrescentando arroz, né? Arroz com tia, arroz para comer, e verdura, e começamos a mandar para a cooperativa. E esse sítio a gente mantém até hoje, né? Como Histórico, né? histórico, né? Patrimônio da família, e a gente tem até. Um dia eu gostaria que vocês conhecessem lá. Opa, com todo prazer. Eurico, uma curiosidade, como é que era o transporte? Você estava no sítio Francisco Manuel, como é que você ia para a escola? Eu vinha a pé. A pé, era Para difícil. entrar às 7 horas da manhã, eu saía às 5 horas da manhã. no Olha como era escuro. difícil. Hoje a turma se queixa A pé. que o ônibus atrasou. O ônibus para na porta e o pessoal tá A reclamando. pé e descalço ainda. A pé descalço. Para não gastar a borracha do chinelo. Atravessava riachinho, essa coisa toda no caminho. Não. Tinha aquela estrada estadual de 7 barras, né? Passava ônibus de São Miguel Arcanjo. Viação São Miguel Arcanjo, não sei se você lembra. Lembro. Ônibus verde. Que às vezes, né, quando vinha conta as pessoas, dá para pegar esse ônibus, né? E depois acabou fechando, mas. E aí depois mudamos um pouco mais para perto, porque ali no Tacara é um pouco mais perto, são 5 quilômetros. O primeiro lugar que nós moramos dava 8 quilômetros. A pé todo dia para ir para a escola. Todo dia. Aí mudamos um pouco mais perto, né? No Tacara, que era 5 quilômetros, ficou um pouco mais perto. Depois, com o tempo, meu pai comprou uma bicicleta, aí a gente começava a vir de bicicleta. E aí no Francisco Manuel, depois entrei no Fábio Barreto, terminei né, Fábio Barreto, e depois, quando no colegial, já fui para São Paulo. Ah, você foi para São Paulo. Porque vi que a agricultura não tinha muito futuro. Eu, né, era magro, raquítico, não tinha muita vocação para agricultura, para pôr meu pai, que eu gostei de estudar. E aí, apesar de que naquela época não tinha tempo para estudar, era da escola para a roça, de roça para a escola. Né? Não tinha luz, energia elétrica, não tinha geladeira, não tinha, nessa época, né? E era normal, né, naquela época. Todo mundo que chegou lá tinha Aí que você passar foi para por São Paulo e ficou morando com quem lá? Aí fui trabalhar na casa do patrão onde meu pai mandava verdura. Sabe, do Ceasa, era dono da Kyoei. Tinha um boxe do Tinha um Ceasa. box Ceasa, onde meu pai mandava verdura. E aí minha irmã já estava em São Paulo trabalhando na casa dele. E aí então eu falei para o pai que ia estudar, falou com eles e eles falaram, não, então vem pra cá. E aí comecei a trabalhar no escritório dele, né? Aí, inclusive eu tinha acho que 17 anos quando saí daqui. Aí tirei carta de motorista lá, né? E aí esse patrão aí, já é uma certa idade, indicou um outro amigo dele, que estava precisando de gente para trabalhar. Aí fui trabalhar na feira, vendendo peixe, por 3 anos. Quanta coisa ele fez. Isso é um jovem, né? 3 anos trabalhando. Trabalhar na feira não é fácil, eu particularmente já trabalhei, eu sei como é que é pesado. Ainda com peixe. A mão. Começa meia-noite e meia, 1 hora para sair, né? De madrugada na feira. E eu tinha que ir lá, graças a Deus, o patrão confiava muito na gente. E eu depois, com o tempo, fiquei no caixa e depois ia fazer o pagamento das compras do peixe, porque era um casal de idosos. Ele tirou carta para mim, deixou um carro à disposição. E aí eu fiz os 3 anos de colegial aí, né? Inclusive a carta de motorista devo a ele. E aí acabei saindo porque meu objetivo era fazer a faculdade, né? Para poder fazer estágio no Japão. E aí então, na época, entrar na faculdade era difícil, principalmente escolas renomadas, né? Como USP, ITA. E era tinha um curso, né? Mapofeio, não sei se você lembra. Feizinha. E aí, então eu fiz um cursinho no Ângulo Latino, lá no Tamandaré, 1 ano. Era um cursinho famoso, na época. Famoso. O que aprendi 1 ano lá, aprendi mais do que os 3 anos no colegial. Muito bom, professor de alto nível. E aí, como que ia trabalhar e estudar? Aí falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa para me sustentar, porque é uma condição de estudar e que meu pai não tinha condições de mandar dinheiro, que eu tinha que ser autossustentar. Falei, tá bom, pai, não tem problema, vou me sustentar. Não manda nem um centavo, né? A gente tem que se virar, trabalhando, estudando. Dessa vez eu não aprendi a beber, fumar, nem dançar sabia, porque tinha que trabalhar e estudar, né? Não tinha mais tempo para nada. E aí
e falei, puxa vida, qual o serviço que eu conseguiria trabalhar com horário livre, né? Aí falei, puxa vida, tinham conhecido mesmo que trabalhava de táxi, né? E queria aposentar. Aí comprei o carro dele, não tinha prestação para pagar. Que carro que era? Só por Era um curiosidade. Opala 4 portas. Opa, É. coisa boa. E aí comecei a trabalhar no táxi durante um ano, né? Para poder fazer o cursinho, porque aí eu Então trabalhava conhece a São hora que Paulo eu inteiro. conheço, graças a Deus conheço São Paulo inteiro. E aí, você vê, né, Cristiano? Tudo na vida a gente serve, né? Tudo na vida você sempre tem uma utilidade. E aí, nesse tempo aí, né? Acordava de madrugada, puxando lotação lá de Pinheiro, até Pinheiro, lá da Vila Sônia, aquelas coisas, né? Dos bairros. Puxava a lotação, chegava na hora da escola, ia comer o carro, né? E aí você tinha horário livre. Podia trabalhar de noite, podia trabalhar de sábado. E assim fiz, né? Trabalhei por um ano. Não era carro novo, era carro velho. Quebrava muito, uma vez fui consertar carro de madrugada na rua. E assim a gente, né, conseguiu superar essa fase, Trabalhando e estudando. trabalhando e estudando. Legal. E com isso, né, conquistei assim. Então não tinha sábado nem domingo. Não tinha sábado. Fazia hora extra no Fazia táxi hora sábado e extra. domingo. Você tinha que pagar a prestação do carro, né? Cineminha nem pensar, Cunha. Hã? Cineminha nem pensar. Nem pensar. Nem restaurante, né? Mas você vinha para registro visitar a família de vez em quando. Vinha. Cheguei até a fazer cliente para cá na época de feriado, puxar Olha lotação. Já cheguei a fazer na época 2 viagens para São Paulo, ida e volta num dia. Pelo amor de Deus. E Já vai fui ter que pra falar Bauru. pro pessoal que tá assistindo que não é essa belezinha duplicada que nós Não, temos hoje. não. Era Era terrível só- a estrada. Estado buracado. Porque Né? você chegou, quando criança, ainda era BR2, né? Aquela BR2. mãozinha que vai, mãozinha que Sim, vem, né? sim. Por mais que tenha melhorado um ou outro trecho, ainda assim era muito. Frequentei muitos sacrificante. buracos na pista, de muitos pneus estourados, né? Inclusive eu também. Você conta. Perdi as contas de quantos pneus e roda já perdendo, mas fazia parte, né? E aí, então, fiz o vestibular na USP lá, né? Na época era uma PUFEI que você colocava opções, né? Fazia a prova e você, dependendo da nota, você se encaixava, botava a opção pra gente estudar. Aí consegui passar na faculdade de Itajubá. Mas primeiro, por que o curso? Então, aí tem outra história, né? Ah, Quando eu fiz o ginásio, tinha 2 professores que marcaram muito aí. Era o professor Dinho Ozawa, que era professor de desenho, e Dona Caio, que era professora de português e inglês. Dona Caio até hoje a gente encontra. O Dino é que era dono do TIC? Isso mesmo. Ah, muito boa gente. E eu ia bem na aula de desenho. Eu falei, puxa vida, Takashi, você é muito bom nesse desenho. Aí, professor, o que eu gostava de matemática, desenho e física. São as 3 matérias que eu ia muito bem, né? E aí, professor, que profissão que o senhor orientava, né? Falei, olha, você tem vocação para engenharia, você faça engenharia porque são essas 3 matérias básicas que precisa para ser um bom profissional. E aí, com essa influência, eu falei, decidi, então vou fazer engenharia civil. E aí, graças a Deus, acho que me dei muito bem, né? Onde eu fui trabalhar, fazer estágio, acabei saindo bem, né? Inclusive aqui no registro, né? Mas, Apesar do mercado escasso, eu... mas espera um bocadinho, vamos pular. Você daí foi para Minas. Como é que foi lá em Minas? em Itajubá, Itajubá. outra história. Lá deve ser porque você não tinha renda. Como é Não que você tinha fazia? renda. Então, o primeiro dia Só que fui lá, perrengue. não tinha dinheiro para Foi para uma pesar no república. hotel, e eu fui dormir no banco da rodoviária. Meu Deus do céu, velho. Peguei ônibus, nem conhecia a cidade. Muito Cheguei lá. antes do Bruno e Marrone gravar lá o Dormir na Praça, você já Aí executava. eu perguntei para a cidade lá se tinha algum descendente, né? Porque essas horas, né? Essa comunidade japonesa sempre tem um ajuda outro. Aí conheci um professor lá, chamava Takumi Noda. Inclusive era parente do seu Cláudio da Brahma. A esposa dele era a irmã do seu Cláudio. Aí ele me ajudou, me acolheu, inclusive era professor nosso de estatística, e era diretor da Idibras, fábrica de helicóptero. Lá tem uma fábrica de helicóptero famosa, É a única do Brasil. única no Brasil. E aí Idibras. eu conheci outro pessoa da colônia que tinha uma foto. O seu Marcos Takuro, que eu já acabou falecendo. E aí era ele e o amigo deles, eram 2 rapazes que moravam lá, tinha uma foto. Conheci eles conversando.
Até então eu procurei uma pensão, né? E morava numa pensão lá. Até a dona da pensão me tratava como filho, né? E aí conheci esse casal, esses dois rapazes que eram dono da foto, né? E aí no fim de semana eu ajudava ele tirando foto de casamento, né? Virou fotógrafo também. Fui fotógrafo também, aniversário, casamento. E aí ele falou assim, olha, alugaram uma casa, eu falei, tem espaço, você não quer vir morar com a gente? Né? Porque aí você não precisa pagar pensão, né? Aí você não precisa pagar nada, só me ajuda aí, né? Para manter a casa, né? Então tá bom. Aí mudei para lá, porque eu não tinha renda, né? E falando em renda, eu tive que entrar no programa Crédito Educativo da Caixa Confederal, né? E aí, Cristiano, você vê como é que é as coisas, né? E além de ele ceder na moradia, então para retribuir, eu trabalhei de faxineira, cozinheiro, né? Limpava a casa para poder retribuir, né? Eu não cobrava nada. E aí, quando fiz o primeiro semestre, o professor de desenho, né? Que eu fui bem em desenho, falou, escuta, fui muito bem na aula de desenho. Você não quer me ajudar aí como monitor? Eu te pago, né? Você ganha uma mensalidade da escola. Aí, depois de 6 meses, já virei monitor de desenho, né? Que era, Pintou oportunidades e abraçava. Aí, ó, pensão era de graça, a escola era de graça. Né? E aí, o que eu fazia de bico, né? Ainda sobrava dinheiro. E assim fui. Em 4 anos e meio, eu consegui formar. Inclusive, como ia... Você vê, a escola era particular, os professores eram muito bons. É uma das 5 melhores faculdades do Brasil, né? Que era o EFEI, né? Elétrica. Pertinho de Pouso Alegre, quando Pertinho de você... Pouso Alegre, É, Itajubá. Santa Rita de Sapucaí, É. né? Terra da eletrônica. E aí, graças a Deus, consegui me dar bem na faculdade, não perdi um ano. Aliás, nem exame tive que fazer. Porque você lá era sistema de nota. Quem Você tivesse atingiu o média, quociente, pronto. quem tivesse média acima de 7, você não precisa fazer exame final. Aí fazer a última prova de entrada de férias. Ai, que beleza. E aí, um pouquinho de férias, eu voltava para ajudar um pouco meu pai aqui, né? Aqui na roça, né? Já aproveitava férias, passar com a família e tal. E assim, em 4 anos e meio, consegui concluir o curso. Aí, inclusive, na formatura, né? Levei meus pais, vim buscar eles, levei lá. Ganhei 2 diplomas, uma como engenheiro e outra como monitor, porque 4 anos e meio de monitor me deram 2 diplomas. Aí tive um convite da empresa de lá para trabalhar na empresa de engenharia. E aí prestando serviço para a prefeitura de lá, né? Eu fiquei 2 anos trabalhando lá. Fizemos aquela ponte metálica de 30 metros de vão lá, que liga a cidade de Itajubá para Lorena. Eu que fiz a ponte lá. E fiz algumas obras lá, tal. Fizemos o projeto de infraestrutura de drenagem, pavimentação de Itajubá. Né? E aí veio a crise de 1983, sabe? A crise da construção civil. Aí eu falei, eu vou aproveitar e vou para o Japão, porque meu sonho de fazer esse curso superior era para fazer um estágio no Japão. Aí consegui, eu tinha uma irmã lá, que morava lá, né? E aí eu consegui fazer, ela arrumar um estágio numa empresa lá, e aí fui para o Japão, e eu tinha perdido 2 anos para não perder o visto, né? Naquela época, como o meu era identidade estrangeira e visto, apesar de ser visto permanente, você não pode ficar ausentar mais que 2 anos, senão você perde o visto. Então eu tinha um prazo máximo de 2 anos. Aí entrei numa empresa de pequeno porte, que era mais estrutura de madeira, que é tradicional japonesa, né? E aí depois entrei numa uma empresa de porte médio, um pouquinho de metálica, concreto, madeira, tudo misturado, na cidade lá de Hiratsuka, Kanagawa, né? Que é perto de Tóquio, 1 hora de Tóquio. E aí depois, no final, para poder finalizar o estágio, na empresa, um dos 5 maiores empresas do Japão, que é a Takenaka Construtora. Acho que ele tinha mais uns 10 mil engenheiros, eu acho. Uma empresa grande. E aí fiz um prédio, ajudei na obra de um prédio. O prédio acho que era de 8 andares, né? Estava em Yokohama. 8 para cima, uns 4, 5 para baixo. Em 8 meses, o sistema construtivo muito bem planejado. E aí a gente aprendeu, né, o que é a construção civil, né? E eu imaginei o Brasil, né, dentro de 20, 30 anos, pudesse chegar. Mas eu acho que o Brasil chegou mais rápido, né? Hoje, construção civil, com essa globalização,
tudo. Muitos técnicos de fora, muitos pessoas indo para lá né, acho que tem área que o Brasil está já não fica atrás, né? Há uns 20 e poucos anos atrás, o Curico fez um projeto para mim. E ele me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou, a minha experiência no Japão, ele falou, no Japão, o pessoal planeja 6 meses, executa em 1 mês. No Brasil, o pessoal planeja em 1 mês e executa em 3 anos. É bem isso Ele mesmo. que me falou isso, eu guardei, porque eu sempre menciono. Falei assim, ó, tem um amigo meu que falou uma vez uma coisa, porque o japonês planeja, não perde um prego, não é assim? E é tudo, parece um relógio. Quando um faz a forma, outro já põe a ferragem, já outro concreta. E o prédio vai subindo, enquanto o prédio está subindo, já vem o acabamento embaixo. Quando vai no último andar, já está tudo terminado embaixo. É incrível. A logística e o planejamento deles. E eles dão muito ênfase à segurança e saúde do trabalhador. Tudo de manhã tem que fazer ginástica de aquecimento, para não evitar acidente. E é tudo sinalização, EPI, sinalização. Muita organização. Muito rigoroso. Rede de segurança. Aí você ficou nessa empresa mais 2 anos, Não, nesses 2 anos eu tive que dividir, né? as empresas. Dividir, porque depois eu tinha que voltar, né? Aí você voltou por causa do visto. Por causa do visto. E também, Família. nesse período, o meu irmão, mais novo que estava aqui, acabou saindo, minhas irmãs casaram, e eu ficou só meu pai e minha mãe aqui, idoso. E pela tradição japonesa, né? O filho mais velho tem que cuidar dos pais, e eu acabei voltando para cá para cuidar deles, e falei, bom. E na época, né, imagina, tinha a proposta do Japão, a empresa do Japão ofereceu passagem, sabe, hospedagem, carro, tudo lá, salário bom, né? Mas eu falei, não, mas né, achei mais assim, tem coisa que dinheiro, né, não faz. E aí acabei voltando para cuidar dos meus pais. E aí também, chegando daqui, tive convite de uma construtora de São Paulo, que não queria montar uma construtora. Mas e aí também falei, não, eu vou me erradicar aqui, que meu pai já estava já há muito tempo, né, meio século aqui, né? Então, resolvi ficar aqui, decidi criar raiz aqui. E aí, acabei trabalhando um pouco com MSc Engenharia com o Gilberto Shimoto, né? Que ele tinha feito estágio na época do estudante. Aí ele falou, quando se formar, você vem trabalhar comigo. Aí fui, trabalhei um pouco com ele. E depois eu acabei montando o escritório próprio. Aí eu comecei como autônomo, né? E aí comecei com uma prancheta, uma mesa, com régua-T, porque na época não tinha computador, né? Não tinha coisa. Era régua-T, caneta nanquim, né? E aí, era mais gostoso trabalhar nessa época? Você acha que hoje tá melhor? Hoje é muito melhor. Hoje é muito fácil, antigamente era difícil. Não dá para corrigir papel, por exemplo. Na papel e manteiga você erra, você Já tinha que era. raspar com o gilete. Aí você errar 2, 3 vezes, furava o papel. É porque eu já conheci publicitários românticos. Os caras falavam, antigamente você tinha que desenhar, era o bico fino, Era. o bico grosso e Não, tal. Tem cara que é apaixonado, pena. mas eu também Tem sou da escolher modernidade, penas. eu gosto. E é normal, era 1 por 1. É letrinha por letrinha, pingo por pingo, vírgula por vírgula. Rapaz, tinha que prestar muita atenção naquilo que tava Hoje, fazendo. com AutoCAD, com o computador, é uma facilidade copiar, corrigir, é uma facilidade tremenda. Não dá para comparar. Legal demais. E a corretagem? Você é corretor de imóveis. Sim. Como que você foi parar nesse ramo? Porque imobiliária, a engenharia tem muito a ver com Faz imobiliária. sentido, faz sentido. Porque você tem que construir, vender, tem que avaliar, tem que fazer avaliação, tem que fazer laudo. E aí, sim, aí foi surgindo a oportunidade, falei, puxa vida, é uma coisa, a cidade é pequena, não tem muito mercado. Você fala, então vamos agregar, eu vou diversificar minha atividade. E aí, então, onde cria a imobiliária, a Green Imobiliária, né? Imobiliário. Hoje eu tenho um sócio, o doutor Edson, né? Souza, que é meu sócio, que é de pista imobiliária, né? Onde eu tenho muita gratidão por ele também, né? E aí, então, graças a Deus, hoje nós temos mais de 350 imóveis administrando, tá? 350? Maravilha. 350 imóveis administrando, bastante clientes fiéis, né? Registro de São Paulo, né? Do Japão. No Japão também? A gente, né, cliente, né, a gente tem ligação com o pessoal que vai estar aqui para trabalhar, né? E a gente está tentando
levar, né, essa empresa. Né, Me também conta uma coisa. Vamos falar um pouco do Bunkyo agora. Bora. Como é que funciona o Bunkyo? Como é que você já é reeleito, né? Sim, sim. Eu, na verdade, Cristiano, o Bunkyo, na verdade, tem a mesma história da Ásia, que é a antiga RBBC, né? Ela tem 79 anos, na verdade, a história. Ela nasceu dentro do RBBC, um grupo de jovens, né? E aí, como o RBBC foi crescendo muito e na área de atividade esportiva, e aí tinha um pessoal mais conservador, tradicional, que não queria que esquecesse essa parte cultural, que era ensino de língua japonesa, da cultura. E aí, o RBC, como tinha ênfase no esporte, né? Beisebol, futebol e outras modalidades. Aí, eu acho que depois de uns tempos, foi dividido. O próprio pessoal do diretor do R criou o Bunkyo, né? Que hoje acho que tem 33 anos. E aí, o RBBC ajudou na época. Eu falo que a RBBC é a mãe, né? Ou mãe, ou irmão mais velho, né? Porque ela dentro dela que nasceu o Bunkyo. Então a gente tem uma gratidão em parceria, né? É muito estreita que a gente tem um trabalho muito, assim, unidos, né? Diretoria daqui pertence ao do Acer e do Acer e vice-versa. E aí, então, ficamos 10 anos num prédio alugado ali, na frente da Passeio Oriente. E aí, quando o registro fez a comemoração dos 90 anos da colonização japonesa, né, que começou em 2013, né? Toshiaki, na época, né? Seu Toshiaki. 1998. Não, em 90. Não, 90 anos, isso. 98. 90. E aí ele pediu que fizesse um projeto para comemorar os 90 anos. 90 anos e 10 anos da emancipação do Bunkyo. E aí ele falou, Takashi, eu queria fazer um projeto, um estilo assim, que mostre alguma característica de arquitetura japonesa. E aí então eu fiz o projeto do Bunkyo lá, apresentei para ele e tal, ele gostou, falei, então vamos construir. Só que o Bunkyo na época, imagina, prédio alugado, sem dinheiro, porque não tem, piso lucrativo, né? Não é piso lucrativo. Era um grupo de voluntários para tentar preservar a cultura japonesa. E aí falou, então vamos fazer um trabalho com a comunidade, com os empresários também, vamos angariar fundo. Aí fomos atrás quem fabricava tijolo, né? Na época era autonomia, fomos atrás de tijolo, atrás de areia do Areieiros, cimento lá na Simpor, e dinheiro. Foi feito um livro-ouro para quem pudesse dar em dinheiro, doação, né, para pagar a mão de obra. E aí nós começamos o projeto. E aí quando nós começamos já a ter, assim, ver a viabilidade, o seu Toshiaki faz na época me marcou a data de inauguração. Sem dinheiro, só marcou a data de inauguração. Aí eu tinha que, né, dar conta do recado, porque tinha visitador da cidade irmã, né, que depois vamos falar um pouco Nagatsugawa. disso. E aí nós tínhamos que inaugurar em 2013, né? De qualquer jeito. 2003, desculpa, 2003. E aí então nós começamos a obra, né, trabalhamos, inclusive chegamos a trabalhar fim de semana, até 10 horas da noite. Conseguimos construir aquele prédio de 900 metros quadrados em 8 meses. Rapaz. E aí, até o pessoal do Nakatsugawa, quando a gente mandava foto, falando que talvez a gente mostrar pelo menos o formato, né? Aí quando eles chegaram, vi que o prédio estava pronto, falei, nossa senhora, acho que talvez até mesmo no Japão não conseguiria. Elogio a parte, né? Mas, e é isso. Aí nós fizemos um prédio no Bunkyo, né? E você vê, né, hoje já tem 23 anos, né, o prédio. Que maravilha. E aí virou um ponto turístico, né, visitação. Foi bastante elogiado pelo consulado, né,
japonês, porque o cônsul que vem sempre visitando o cônsul, o pessoal, né, da JICA. Tal, Muito bastante legal. coisa. Cônia, já veio uma explicação que aquele telhado lá que você bolou Uhum. é um telhado tipicamente japonês, né? Você Sim, olha para sim. aquilo, é a mesma coisa que se Sim. sentir no Japão. Sim. E ele é denso. Ah. E dizem que ele é denso porque no Japão neva. Aham. Então ele precisa de um. O telhado precisa ser denso, pesado mesmo, para aguentar a neve. É bem por aí mesmo? Sim, primeiro pelo tufão, né? Ventania. Uhum. Então, o telhado tem que ser muito bem feito. Resistente. Neve, ela tem que ser impermeabilizado, né? Uhum. E também é uma característica que vem herdando, né? Milenarmente, né? Porque você vê no Oriente, na China, na Coreia, todo mundo tem esse telhado, né? Parecido. E como dizem que o Japão veio, né? Origem muito da China, né? Muita assim, em termos de cultura, muitas influências chinesas, né? E aí os templos, né? Os budistas, os monges antigos vinham da China, né? Uhum. E aí então você vê que os templos japoneses têm essa característica, Tem. adaptado, né? Que não ouço mano de obra do Japão. Então tem um pouquinho de diferença, mas a característica tem bastante semelhança, entendeu? Então é por isso, é pelo tufão e pela neve mesmo. Cunico, depois você chegou no Brasil, você contou o que aconteceu. Quantas vezes você já voltou para o Japão? Fui umas 8 vezes. 8 vezes. É. Até porque eu fui presidente do convênio por 15 anos, né? E cada 5 anos eles vêm, cada Convênio 5 anos Brasil ativar. Nakatsugawa, né? É, Registro Nakatsugawa. registro Nakatsugawa, que já faz também esse ano 46 anos de convênio, né? E esse ano eu passei o bastão para a Lina, né? A arquiteta Lina Shimizu, que hoje ela é presidente, e eu acabei assumindo só a presidente do Bunkyo. Você foi 8 vezes. Fui 8 vezes. Não só para o Nakatsugawa, mas eu Conheceu o Japão todo. fui para o Japão. Inclusive, numa das viagens, levei os proprietários da Rede Grau, né? Lembra do seu Manuel Martins? Né? O irmão dele. Levei ele para o Japão também. Aliás, você dá assessoria para o Grupo Grau, né? Como Sim, engenheiro. sim, há 40 anos. 40 anos. 40 anos. E tive a honra também, falando em Rede Grau, eu queria aproveitar e registrar minha gratidão, né? Fique à vontade. Pelo meu crescimento profissional, pela oportunidade que o seu Antônio Alves e o irmão dele, seu Manuel Alves, né? As filhas, né? Dona Isabel, Dona Márcia, seu filho Paulo, depositaram confiança também, né? E de poder continuar trabalhando com eles, né? Até a presente data. Aí você foi para o Japão 8 vezes. E aí como é que funcionava lá? Você visitou parentes, não foi? Sim, visitei parentes, fui visitar a minha terra natal, que tá bem diferente, né? Conheci outros lugares do Japão que não conhecia, né? E aí, Cristiano, quando você para o estrangeiro, tem um programa muito bom do governo japonês que você compra um passe de 1 semana ou 2 semanas. Você compra esse passe, você pode andar o dia inteiro dentro do trem da Ferrovia Nacional, o Japão né? Highway, como é que chama? Você pode andar À vontade. à vontade. Você mostra o passe, pode. Aí eu aproveitei, andei do extremo do Japão até em cima, Hokkaido. Você pode andar o dia inteiro de tempo, vai para lá, vai para cá. Muito legal. E aí fui conhecendo, né? Como é que é o teu japonês falando? Porque você fica fora muito tempo, Sim. mas a pessoa perde, o sotaque fica diferente. Como é que você sentiu lá? Olha, até que não, porque eu tinha que usar japonês com meus pais, né? Então em casa tinha que usar japonês. Então, graças a isso, acabei não esquecendo. E esse intercâmbio com cidade de Nakatsugawa, visitantes do Japão, visita nos órgãos do governo japonês, né? Que é consulado, a JICA, CKC, outras entidades que sempre estão visitando a gente, você acaba falando japonês, né? Então, não sentiu? Não senti tanta dificuldade, né? Algum momento você teve vontade de ficar no Japão? Morar lá um tempo longo, não? Olha, deu, viu? Você falava. Porque primeiro primeiro segurança, transporte, né? Alimentação, tem muita qualidade e variedade, né? E custo de vida não é tão caro, como dizem aqui, né? Por exemplo, verdura, peixe lá,
entra no supermercado, eu achei mais barato que o Brasil. É. O caro é você ir em restaurantes, porque lá a mão de obra é muito cara. Hum. Então você comprar na fonte é barato, e você cozinhando mesmo. Então o que o pessoal faz? Muita gente quando vai para o Japão ficar muito tempo, eles alugam uma casa, tudo equipado, cozinha, tem tudo. Aí você vai no supermercado, compra, Mas em casa. e aí a viagem acaba se tornando, né? Até a passagem, Cristiano, a gente tem como base $2.000 ida e volta, né? Depende da época, por R$ 8.000 você vai e volta. Entendeu? Então não é tão caro, ainda paga em cartão em 6 vezes, né? Não é tão caro pro Japão. Cone, falando ainda em Japão, Nakatsugawa fica na província de Gifu, né? Não sei se a pronúncia correta é essa. Isso. Uma pergunta Pertinho, básica. né? Eu vejo vários prefeitos, desde 1980, quando foi assinado esse convênio, vários prefeitos, né? Acabam recepcionando esse pessoal que vem de Nakatsugawa. O primeiro foi José de Carvalho, até o atual. E nem sempre o prefeito tem aquela disponibilidade de conhecer o japonês para conversar de fato e entender o que passa na cabeça ali dos japoneses. Mas você é o contrário. Você fala fluentemente. Qual a visão que o povo de Nakatsugawa tem de registro? O que eles sentem por registro? Bom, você sabe que o povo japonês não é muito aberto, né? Eles são muito reservados, né? Então lógico, tem a parte boa, né? Que o povo brasileiro é alegre, muito aberto, tem bastante liberdade, né? Porque no Japão é muito cheio de regras sociais, vizinhanças, né? Disciplinado. No Brasil você deixa eles mais à vontade, né? Então isso é um ponto bom. A única coisa é que eles sentem muito assim em termos de segurança, né? O Brasil, quando vem, eles é muito alertado no termo da empresa para, né, seguranças. Inclusive a gente que tentou trazer algumas empresas da cidade irmã para poder instalar no Brasil, né, aqui em registro, né, para poder fazer esse, né, porque a gente mandamos muito pessoal de registro também para pessoal que queria fazer DKC para registro, com um tratamento diferenciado lá, né? Alugar casa, um tratamento diferenciado. Inclusive o presidente do convênio de lá, na empresa dele, que fabrica autopeças, tinha bastante, inclusive pessoal de registro lá. E aí, segundo ele, inviabiliza por causa da lei trabalhista, insegurança jurídica, insegurança econômica. Então, eles preferem montar a empresa no México, na Ásia, talvez na Argentina, né, que hoje agora a Argentina também não está. E aí a gente acabou não conseguindo aproveitar esse convênio e trazer a indústria para cá. Tá? Então, não sei o direito, mas tem um prós e contras, né? Tem a parte boa, né? Você falar em parte de business, de negócio, né? Então teria essa dificuldade. Então, não deram o que eu queria, assim, mais intercâmbio não só de ir e vir, né? Na parte cultural, na parte econômica, né? Para poder se trazer empresas, né? E exportar daqui alguma coisa para lá, né? Tentamos exportar alguma coisa para lá, abrir uma loja de registro lá, mas aí precisa de volume, precisa ser de container, né? Não dá para mandar pouquinho, né? Então tem essas dificuldades que a gente está tentando de alguma forma enriquecer esse convênio para poder traduzir, né? E na parte econômica também. Que as leis no Japão são muito mais flexíveis, né? Então aí já está bem respondido por que não teve êxito, né, doutor? Mas, pode falar. Não, pode falar. Voltando um pouquinho no Bunkyo, que até queria mandar um abraço aqui para Dilson Tsunoda, Vitor Yagil, né, que são pessoas que estão na sua diretoria, uma galera competente e logo logo vai estar com a gente. Dilson, você sabe, né? Aquele jeitinho dele. Vou viajar, não sei o quê, corre igual o Cune para dar entrevista. Mas eu queria falar o seguinte, com certeza, com toda certeza, você acompanhou o trabalho do Yutaka Toyota aí, Sim, quando ele fez belíssimos monumentos aí. E lá no Bunkyo, dizem que tem o Portal do Sol, é isso? Sim. E lá tem a Cápsula do Tempo. Sim. Kunihiko, tem alguma coisa na Cápsula do Tempo enterrada lá? Tem sim. A primeira que foi enterrado, acho que foi
quando nós tiramos, a umidade, apesar de estar bem protegida e tudo, estava tudo danificado, né? Ah, então tinha uma lá já? Não, acho que isso aí foi do Bunkyo de Raposa. Aí nós fizemos do Bunkyo Ah, tá. para abrir Peraí, abrir com mas 50. Tinha então uma primeira cápsula Aham, do tempo que vocês desenterraram. aham. Quando abriu, não aproveitou muita Não coisa. aproveitou nada. Ah. Aí na segunda foi mais protegida, exatamente embaixo daquele monumento, Uhum. para abrir depois de 50 anos. Não lembro que data que era, mas sei Bom, que se, não se vou foi, poder abrir. se foi 2008, eu calculo 2058, certo? Aham. Ah, é isso mesmo. Espero ter Aham. vida para poder Aham. estar lá, né? Sim, sim. Você teve. Eu acho que eu vou Né? estar. Eu não vou poder estar lá, mas a gente colocou, acho que algumas. Eu não lembro bem o conteúdo. E aí, mas empacotou direitinho lá pra empacotamos gente? direitinho, com plástico, com topware e coisa bem. pra Caramba, ver mas se- do Raposa nada. não- Esse do Raposa estava enterrado quantos anos? Eu acho que era 50 anos, porque a raposa também já tem mais de 100 anos. Rapaz. Então quer dizer que ela foi enterrada por volta de Ah, 58 ali. é. Meu amigo, essa é nova, Se né? eu não me engano. Falando ainda em trabalhos que você envolve, Japão e tudo mais, em 2008, tava lá Clóvis, inaugurando aquele belíssimo monumento que eu acho que Sim. você chama de obelisco, Sim. né? sim. Que é ali pertinho da Lafayette Hotel, É isso. do Da Toyo Joy rotatória, ali, né? da rotatória e tal. Pra quem não sabe, eu sei, eu vou contar aqui, ele vai falar em mais detalhes, gente. Ali é uma mão Aham, do Japão e a mão brasileira aham. que segura as duas elipses ali que representa Brasil e o Japão. É isso mesmo? Sim. Conta um pouquinho de como que você bolou essa... Na verdade, no centenário de 2008, o Bunkyo de São Paulo desenvolveu um logomarca do centenário, que é uma logomarca, né, no papel, com uma parte da bandeira japonesa e bandeira brasileira, Uhum. né, montaram com peça cada um. E aí, o que eu fiz? A gente pediu licença para poder usar essa logomarca e tal, né, foi autorizado, e, na verdade, eu fiz um tridimensional. Ah, tá, entendi. Aí, Então era a campanha. Era 2 círculos onde eu transformei em 2 esferas. Você adaptou ali pra... Aham. Então aquela mão ali, na verdade, partiu de lá. Isso. Não, a mão não, só a parte plana. As elipses ali e tal. Aí eu bolei aqui a mão amarela dos japoneses e mão marrom morena dos brasileiros, segurando o monumento. E aquelas paredes tudo dobrada é origami. Tanto é que sim. ela não é um pórtico reto, ela é um pórtico dobrado. Nessa linha, eu quero te fazer uma colocação. Pega esse monumento, que é muito bonito, e nós temos em registro monumento da Tomio Otaki, Sim. tem do Toyota. Poucas cidades brasileiras têm o que nós temos. Esse Sim, acervo é sim, raro, pouca sim. gente. E pouco explorado. Eu vejo que as autoridades, o pessoal, não dá muito valor. Isso era para ser mais divulgado, ver publicações, deixar nos hotéis de São Paulo, tudo quanto é lugar, porque realmente é uma série muito grande. Sim, O da Tomio Otaki, qualquer lugar, a primeira obra que aparece dela é a nossa, É única no Brasil, né? única no Brasil, Única no mundo, né? no mundo. E é a Tomio Obra Otaki. dela? você fala? Aham, É. aqui. Mas tem uma no Japão, no, Guarapuí, no Santos, né? Guarapuí. Não, estou Guarapuí. falando de várias obras. Não, a Guarapuí é a mais famosa única, dela. É única, não tem igual. Ah, Ela sim, tem outras entendi. obras, Entendi. né? Sim, Então, sim. isso tudo que tem o Tomio Otaki, o seu monumento, então você analisa, eu acho pouco explorado. O município não está sabendo Sim. divulgar isso e fazer, porque é algo realmente diferente. Sim. Agora o prefeito de São Paulo tem uma ideia, talvez, de dar uma mexida para poder Incrementada valorizar. nisso. Valorizar. Na linha do doutor, o doutor foi muito bem. Uma vez um amigo falou, perto daquele monumento ali seu, tem um espaço, uma grama e tal. Sim. Por que registro praticamente não tem o IP, aquele IP tradicional do Japão? IP ou Sakura? Aquela mais colorida e tal. Cerejeira. A cerejeira. Por que cerejeira. registro não consegue ter aquela cerejeira? Primeiro é o clima, porque cerejeira no Japão, ela floresce, tem que ter frio. Ah, Tá? E aí, o que fizeram? Tem alguns lugares agora em São Paulo, né, que você tem a festa cerejeira e tal, é uma árvore adaptada do Okinawa, que é uma região mais quente, que eu falei para você, que parece isso, que lá no Okinawa tem cana-de-açúcar e tal, mas tem o inverno. Eu acho que Itapecerica tem cerejeiras. Lugar mais fresco para Piedade, Itapecerica, Campos Jordão, né? Em Registro tem alguns pés que até começam a florescer.
Mas vem esse calorzão de verão aí, acaba com o E bichinho. lá no Bunkyo eu plantei em 2008 10 pés, né? Aí eu comprei a muda, eu mesmo plantei como pessoal, né? Para E aí, vingou? marcar, né? E vingou, Vingou. tá? As duas, alguns morreram, alguns quebraram, né? O pessoal não cuida, né? Mas as duas da frente da fachada, ó, tá florescendo. Em junho, julho, você pode passar que tá Ah, é florescendo. verdade. Agora você falando me veio aqui na memória. É uma São dois cerimônia que tem no Japão, né? Quando floresce. Eles fazem Hanami, né? Que é Festival da Flor, que eles fazem piquenique embaixo. É, piquenique embaixo. É, eu vi uma matéria Aí sobre isso. colocam a esteira, levam família, Não, é pra- lindo, né? Muito bonito. para festejar o início da primavera. Que é a Florida, que é o início da primavera. Que é o sinal da natureza. É. E no Japão, as 4 estações são muito bem definidas, né? Verdade. Falando em Japão, nosso maior evento aqui é o Toro Nagashi. Sim, sim, Né? E o Bunkyo está ligado no cerne da questão. sim. Né? E esse ano parece que tem uma novidade. Falando em construção, parece que em novembro aí teremos aí a inauguração do novo Museu de Imigração. Pois Né? é. Como que está a sua visão? Você acha que consegue chegar até novembro com essa obra concluída? Eu acho que vai ser um grande ganho para o evento também, né? Que é mais um Sim, lugar sim. para você visitar e tal. Como é que está a sua visão sobre esse novo Olha, Museu da Imigração? Eu estou com uma visão bastante positiva, né? Bastante feliz, porque tanto tempo parado, né, Dodi, já. E aí já está recomeçando a obra, e passei lá, eu passei já várias vezes, está todo vapor lá, né? E eu acho que até final do ano vai conseguir concluir. Porque na verdade é uma obra relativamente simples, né? O difícil depois acho que é montar lá dentro e Lá botar dentro, pra funcionar. né? Porque na verdade é um caixote, né? Inclusive é bastante moderno, feito por arquiteto famoso, né? Marcelo Ferraz. Então, falando do em Brasil arquitetura, te agradou? Você acha que a arquitetura foi condizente com o tema Japão? Você acha que está muito aquém? Não, Esteticamente. cada um tem a sua visão e pela proposta, né, do arquiteto aí, né? Que nós estamos aqui no Brasil, né? Entendeu? Então, eu acho que tá Tá de acordo? de acordo. Bacana. Tá de acordo. E assim, já aproveitando, pegar o gancho, hoje o Museu da Imigração tem ali uma porcentagem do seu acervo Sim. na antiga casa do Dr. Monteiro Lopes, Sim. né? Dr. Jerônimo Monteiro Sim, sim. Lopes. Ali qual que é a tendência? Passa o museu pro prédio novo e ali viraria o quê? Vai Exatamente. devolver para a prefeitura. É? É. Viraria um museu, Não, aí museu Caiçara, alguma coisa assim do tipo, ou não? sei, aí vai depender do prefeito e do departamento de cultura, né? A gente só está provisório para não ficar muito o acervo empacotado, estragando, né? Então, a gente resolveu provisoriamente até porque a gente não sabia quando ia ficar pronto, né? E agora com o novo prefeito Samuel aí, com o empenho dele, conseguimos. Bacana. Retomar. Voltando um pouquinho, Cune, lá no Toro Sim. Nagashi. Toro Nagashi, acho que todo mundo já foi, todo mundo gosta, todo mundo fica ansioso quando chega ali, próximo da data, né? O que representa o Toro Nagashi para o Bunkyo? Que imagina, é muito trabalho, tem os touros que são soltos, né? Tudo trabalho do Sim, Bunkyo, sim. né? Como que fica a sua agenda né, nessa época? É muita responsabilidade, né? E graças a Deus é que, como você falou, nós temos uma equipe na diretoria muito forte, muito coeso, né? Aproveitar, elogiar o Dilson. Manda abraço aí, manda um abraço Dilson aí pra Tsunoda, galera. Aí. que é o nosso braço direito, esquerdo e o pé, né? Dilson manja, né? Do Paraná. E os diretores, né? Nós temos uma diretoria muito forte, né? O seu Magoto, né? O Vitor na parte de Makoto foi comunicação. presidente recentemente Foi, aí, né? foi. Ele foi seis anos presidente, né? 6 gestões. Ele é o meu vice hoje. O próprio Vitor Yagyu, ele, vamos dizer assim, ajudou a inovar, né? Porque Sim, teve sim, aquela sim. história da pandemia, foi transmitido online, porque não podia Isso, ter, isso. ter o evento, né? Aham. A partir daí, ele teve um Aham. insight de fazer a transmissão ao vivo Isso. vou falar planeta inteiro, porque tá no YouTube, tá na Spam, tá em vários lugares aí que a pessoa pode assistir, né? Eu acho que isso foi um grande avanço também para quem quer matar um pouco da saudade do Toro Nagashi, né, Cuni? E um upgrade muito grande. E pela surpresa, né? Hoje realmente redes sociais, né? Visualização, coisa é muito enorme. Vocês Tanto sentiram? é que agora nós criamos um departamento de comunicação, porque o Bunkyo tinha um pouquinho de deficiência nessa área, né, de comunicar os trabalhos. Nós temos muito trabalho feito, pouco divulgado, né? Bastante voluntários. Então, esse ano, na gestão, né, que nós começamos, criamos um departamento de comunicação, né, mais
profissionalizar um pouco isso, aproveitando a experiência do seu Vitor, né? E acredita que vai dar mais um passo. Vitor, Dilson, Mônica Nogueira, Aham, uma galera isso muito mesmo. boa lá que Você tá tá por envolvido, dentro, né? né? Não, o Dilson me ligou Aham. falando, né? A gente teve que resolver umas coisinhas de site e Aham, tal, que então bom. ele já me comunicou. Ok. E eu assisti na Ribeira Plus, aproveitando, né, a matéria, no jornal lá da Ribeira Plus, a matéria da sua posse, né, da sua reposse, sim, digamos sim. assim, né? Então, a gente fica bem informado ali do que está Ah. acontecendo, né? Alguma grande novidade aí que já pode adiantar para o Toro Nagashi, fora o museu? Tá Acho que meio vai- cedo ainda, né? Tá. né, Ele Cunha? trabalha junto com o Sesc, né? Que o Aham. Sesc é um grande parceiro, né? E aí acho que vai ter alguma novidade aí, mas Falando nisso, o Sesc Deixa está em passar. obras, né? sim. Vai ter aquela passarela suspensa Isso, e tal. A previsão deles é concluir isso aí antes do Toro Nagashi? Como é que estão as tratativas Olha, aí? eu não posso dizer porque tá no. Mas vai programa dele. impactar, né? Porque é o mesmo local ali Sim, sim. onde ocorre Sim, o Toro sim, Nagashi sim, e tal. sim. Mas faz parte, né? Tem que adaptar, né? Porque a gente tá vendo depois de pronto, né? Imagine lá. Depois de pronto, né? Então, eu acho que a gente vai adaptar e não vai afetar tanto. Bacana, bacana. Doutor, faz uma saideira aí. Cunico, o seguinte, e a tua perspectiva, o que que você pensa para registro no futuro? Pois, em que área? Não, no geral, Cultura, na tua área de engenharia, Hum. na cultura, tudo que se refere aqui a registro. Como é que você está enxergando o registro? Ó, o registro era para estar melhor, né? Pela Concordo. sua localidade, né? Só que acho que faltou um pouco de representatividade política. Faltou um pouco o empresário acreditar em vez de investir fora, deveria investir aqui dentro, né? Tem muita gente investindo fora, em vez de investir aqui dentro. E então, eu vejo com um futuro assim bastante promissor quando depois da duplicação da BR. Eu estou fazendo a minha parte, Cristiano. Eu deixei todos os meus 5 filhos, né? Todo mundo estudando aqui. Os 3 estão fazendo faculdade aqui. Tá? Você tem 5 filhos. Tenho 5 filhos. 3 homens e 2 meninas. Casado com registrância, né? Já há 28 anos. Né? E aí, eu pedi para eles escolher um curso que eu tenho aqui, né? Para poder, porque senão o jovem acaba saindo, daqui a pouco a cidade de registro vai estar igual uma cidade do Japão, que só tem idoso e criança, né? O pessoal da idade produtiva acaba indo para fora, para São Paulo, para Curitiba. Então, eu estou fazendo um trabalho de fixação do jovem aqui. O Bunkyo também, a gente criou o departamento de jovem, né? Para poder passar um pouco da cultura, da educação, da língua japonesa. O próprio Anime Fest tem essa. Preparando pelos futuros Manifest. deles, porque a gente, isso é uma constatação, né? Todo pessoal que passa pelo qualquer Bunkyo que tenha essa aproximação, né? Não só descendentes, os próprios brasileiros, né? Que tem bastante ligação com o Bunkyo, eles profissionalmente são pessoal que são dados sempre tudo destacando. Você conheceu o Fábio, né? Que fez curso de japonês, o brasileiro que fez curso de japonês, que hoje trabalha com comércio entre o Brasil e o Japão. Fala japonês mais fluente que eu. Olha só. Palavra assim, língua bem clássica, né? Clássica, chama língua refinada, né? Para poder atender. Quase nativo. Não, aquelas linguagem, como que chama? Tem o pessoal que fala um japonês de altíssimo nível, né? Isso, exatamente. Pessoal para negócio, etc., empresário. Tem o japonês, a língua japonesa do dia a dia, tal, diferente. Não é do diálogo, para tratar autoridades, Tem Mais todo um- diplomáticas? quer dizer? diplomáticos. É. E, nossa, um dia você podia até fazer uma entrevista com ele, que é um registrante que fez curso de japonês. Como que é o nome dele? Fábio. Fábio. É. Fábio. É daquela da família Rodrigues. Rodrigues. Legal. Bacana. Ele aprendeu na escola que Ele está morando em Giz, voltou agora, trabalhava numa empresa japonesa, e agora ele exporta frango, essas coisas para o Japão. Ele mexe com o pessoal do Japão. Legal. Então, Quando você falou um pouquinho de números aí, eu queria aproveitar esse gancho também, porque você como presidente, você deve ter ali números
que te dá um embasamento um pouquinho mais técnico. Eu ouço dizer, desde que eu cheguei em registro, que a população nipônica, Issei, Sansei, está diminuindo. Você tem essa sensação ou você acha que não é bem por aí? Não, o que está acontecendo é a miscigenação, né? Porque está tão integrado o brasileiro com o rapaz que os japoneses casam com brasileiras e japoneses casam com brasileiros, né? E eu acho que, no geral, não, eu não sinto que diminuiu, não, né? A população está estável. A gente estima hoje, em termos de 1.100 famílias, né? 1.100 famílias descendentes, calculando a média de 4 pessoas, 4.400, população de 60 mil, quase 8%. É? Em números, ela é menor, mas em porcentagem deve ser uma das cidades mais assim, em termos de proporção, né? São Paulo tem milhões, mas Bastos dentro de tem 20 muito milhões, Bastos também. Mas, e outra coisa, a diferença do registro é que tem a história de 113 anos, né? De colonização. É a única colonização oficial, né? E esse prédio KKK também é uma maravilha. Sim, sim. Foi Feito algo... pelo governo japonês, né? Tijolos importados, vêm de barcos. A estrutura veio da Inglaterra, aquela estrutura metálica. Sim, arquitetura inglesa. Né? E aí, Cidade de Registro tem um título de marco da colonização japonesa, né? Do governo do estado. Né? Iguape é o berço, né? Então, na verdade, é o Vale do Ribeira, né? Que leva... É que Katsura não vingou, né? É. Se a gente for falar a verdade mesmo, Isso. Katsura não vingou, o que vingou mesmo foi o núcleo de registro. Aham. Porque lá também tudo a logística, a terra, né? Sim. Tudo afeta, né? Vou lhe dar uma curiosidade, pouca gente sabe. O KKK tem aqueles vitrôs em meia-lua, né? Sim. Então, aquele vitrô, eu tenho um original. Porque quando foi a reforma do KKK, um serralheiro aqui, o Nilson, ele que ganhou a concorrência para refazer. Sim. E alguns vitrôs estavam podres. E muitos anos ali, né? Estavam na oficina dele. E eu comprei 2 vitrôs daquele e mandei reconstituir. Ele mesmo reconstituiu. Quer dizer, foi feita emenda, mas é o original. E levei, está numa casa minha. Coloquei aquela meia-lua. E outro está guardado aqui. Então, o que acontece? Porque era o original da época, ferro grosso, uma maravilha, mas ele foi, uns não dava para... Tá muito, foi melhor fazer novo, ele falou. E alguns foram reaproveitados, outros não. 2 são meus hoje. Seu Cristiano, vamos doar para um museu novo aí. Que tal? É o original da época. Doado pelo Dr. Cristiano. Vou passar para você. Então, você vê que curiosidade, estava lá que eles reformaram toda aquela reforma, legal, lembra? Hein? É muito bonito, meia-lua. Então, deixaria com uma foto. É? E assim, o que acha? Vou tirar a foto dele também. Mas, curiosidade, né? Porque estava jogando, o que é isso? Eu estou reformando tudo lá, tal, ganha concorrência tal. Esse não dá reforma, eu vou comprar, comprei. Seu Cristiano, então eu vou falar, completando essa ideia aí. Você viu o prédio lá do 3? Vi. A janela? É a mesma coisa. É a mesma coisa. É. A gente fez, eu vi o Nilson tinha oficina aqui, né? Tinha aqui. Isso. E eu vi e fiz copiando. Mas o meu é original. E eu acho que tem, também eu comprei acho que tem alguma original lá também. Dá uma olhada lá. Porque eles tiraram tudo, né? Eu achei dó também. É. E aí, você vê que ela tem uma cópia não, mas, né? Parecido com o Kaká, né? Fiz a mesma arquitetura pra ficar com o mesmo, sabe? Legal demais. Acabou, doutor. Bom, partir para as considerações finais. Veja que coisa que interessante, William. Que história de vida do Cunico, hein? Pois que maravilha. Eu não conhecia com tanta riqueza, tinha uma noção, mas hoje foi muito mais legal te ouvir contar, viu, Cuni? Sim, é um prazer, é tudo meu. E como diz um tal de oportunidade. Dr. Cristiano, o povo no rádio aí, já ouviu falar, não? Sim, ele fala assim, sim, agora eu vou sempre. franquear os microfones para suas considerações finais. Por favor, quer mandar um beijo para Lígia, para os filhos, sim. agradecer. O que ficou faltando, por favor, manda bala, sem pressa. Olha, primeiro agradecer essa oportunidade, né? Eu acho que a oportunidade de estar junto com vocês aqui, né? Contando um pouco da minha história, um pouco do trabalho do Vinkyo, né? E o trabalho social que a gente faz, né? Porque
como cidadão, a gente mora aqui, né, vive aqui, então acho que nós temos que devolver um pouco para a cidade. Exatamente, eu penso igual. E aí, né? E a gente nunca é sozinho, né? A gente consegue estar aqui e o Bunkyo também está desse jeito por causa dos nossos diretores, associados, voluntários, que sempre estão nos ajudando. Sem eles, né? O Bunkyo não ia Trabalho em pra frente. equipe. E também se não tiver apoio da família, né? Aproveito para agradecer para minha esposa Lígia, meus filhos, né? Que apoiam também, viu? E falando isso, Cristiano, nós fomos lá no Festival de Sabor de São Paulo agora, no domingo. É sábado. E aí, meus filhos são tudo tocador de taiko, né? Então, foram 3, né? Na verdade, são 4 tocadores, mas foram 3. E estava limitado de 9 pessoas. Eu sei que o Jun Takahashi é um. Jun é líder, né? Além de... Ele Toca é flauta e instrutor tudo, já. né? Ele dava aula de taiko. E aí, o Joy, né, que é o segundo, que também que toca taiko, tanto do Minho e o Adai, que são 2 estilos diferentes. E a Dioli, que é minha caçula também, que toca taiko. E foram os 3 lá, junto com a equipe, apresentar lá em São Paulo, né, convidar para a Secretaria de Cultura do Governo do Estado. Né. Foi uma apresentação belíssima, o público vibrando lá, foi muito bom. O paizão fica cheio de orgulho. E a gente vai lá para torcer, né? Legal Sentir demais. orgulho de que os filhos também estão... E é isso, né? A gente tem que deixar um legado e acho que a maior herança que a gente pode deixar para eles é essa educação e mostrar o caminho, né? Então, é isso. Estou fazendo a minha parte, William. Show de bola. Parabéns. Muito obrigado ao Kunihiko aqui. Sim. William, mais uma vez, uma maravilha de entrevista, né? Um bate-papo Belíssimo. muito bom. Muito bom. História excelente dele, incentivo para muita gente, Sim. que é importante, Inspiração. né? Uma história de vida e merece todas as homenagens nossas aí. Com toda certeza. Eu preciso corrigir uma informação obrigado. aqui que eu falei que era o primeiro internacional. Mas já entrevistamos uma pessoa não brasileira, Sim. que foi o Anastácio. Ah, O português. Anastácio é português. Então já entrevistamos aí um japonês, um português. Estamos aumentando a coleção, né, doutor? É verdade. E eu queria aproveitar para agradecer também mais um. Acho que é o primeiro do ano, né, doutor, que a gente está fazendo, né? Vários Que honra. desencontros de agenda aí. Então acho que é o primeiro que eu estou fazendo aqui com o doutor esse ano. E foi muito legal ter você aqui, viu, Cunha? É uma pessoa que Olha. E faz uma tempo coisa, que eu queria o ter Kunihiko trazido. não queria vir. Ele falou, não, eu não sou tímido para falar. E Foi uma maravilha de mandou bem bate-papo. demais. Foi fácil ou não foi Maravilha. fácil? Foi tranquilo ou não Olha, foi tranquilo? Mais ou menos. Foi tranquilo. Foi Eu tranquilo. agradeço aí, viu? Foi Cristiano? muito bem, Nossa, parabéns. Eu acho que a gente tem que realmente, como chama? Aceitar esses desafios para a gente também crescer um pouco, né? Isso aí Aprender vai um ficar pouco para seus com eles netos, aí. bisnetos, poder Aprender com rever eles sua aí. história e tal, e é legal demais. E aproveitando, o Vale em Pauta tem apoio direto da Rádio 99 FM, assim também como da Agência Ilustrativa. Semana que vem, já marcado, Marcos Antônio, da Impacta, um dos nossos patrocinadores, estará aqui para a gente fazer um bate-papo legal sobre o Vale do Ribeira, números, empregos, mercado imobiliário, muita coisa legal, viu, doutor? Aí, Kunihiko, muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Cristiano. Um abraço e até a próxima.